Bom, meu nome é Gilmarzinho, eu sou professor das Humanidades, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, e a minha intenção a partir de hoje é apresentar algumas dicas, algumas videoaulas sobre o conteúdo de História que cai na prova do Colune. O Colune, nas últimas avaliações aí do MEC, ele se desponta como uma das melhores escolas públicas do Brasil, né? Hoje, 30 de janeiro, saiu o resultado do SISU e eu estava acompanhando aqui via Facebook alunos, ex-alunos conhecidos, né, que estão passando em medicina, engenharia na USP, na UFMG, na própria UFV, na UFJF. Então, a impressão que eu tenho é que os caras estão fazendo a prova como se estivesse resolvendo palavra cruzada. Então, dessa forma, pensar numa carreira estudantil dentro do Colune é o princípio, né, para se ter uma carreira profissional digna e muito bem sucedida. O que cai na prova de História do Colune? Primeiramente, a matéria não é muito extensa. Ela vai abordar aí os conteúdos, né, do século XIX, os eventos, melhor dizendo, do século XIX, do século XX e um pouquinho do XXI. Obviamente que, apesar de ser um período curto da história, não quer dizer que a matéria não seja intrincada, não quer dizer que a matéria não seja importante. Ao contrário, se você pegar toda a história do mundo, deve ser com certeza a matéria que envolve os assuntos mais polêmicos. E talvez a gente tenha uma percepção maior disso porque a gente é fruto, a sociedade contemporânea, a sociedade atual, ela é exatamente um reflexo, né, de eventos, né, que começaram a se desenvolver a partir do século XIX. Por exemplo, eu estou falando aqui num canal, numa rede social, e se a gente for buscar a origem disso, a gente vai buscar lá o telégrafo, né, que foi exatamente desenvolvido, implantado nessa época. Nada disso seria possível se não fosse a energia elétrica, que também foi desenvolvida no período. A gente não teria capacidade de viajar como se viaja hoje se há 2 séculos e pouco atrás alguém não tivesse inventado a locomotiva. Então, o século XIX é efetivamente o grande marco civilizatório, né, para o mundo em que vivemos. Falando nisso, é preciso a gente analisar 2 aspectos importantes deste século. Estão eles aqui. O primeiro deles é exatamente a segunda Revolução Industrial, né? O outro aspecto importante é exatamente Charles Darwin com o seu livro A Origem das Espécies. Um livro polêmico, um livro assim, que vai modificar muito a forma de se enxergar a visão de homem, né? O aspecto religioso ele começa a ser questionado, aquela visão religiosa sobre a origem do homem ela começa a ser combatida, tendo aí um aspecto científico, né? Aspecto científico esse, herança lá do iluminismo, aquele movimento intelectual do século XVIII. Vamos ao primeiro aspecto então, a Revolução Industrial, ou segunda Revolução Industrial. Tá aqui, expansão, concorrência, África e Ásia. Basicamente o que é isso? A primeira Revolução Industrial ela ocorreu na Inglaterra, os ingleses foram pioneiros nessa Revolução Industrial. E digamos que a Inglaterra, durante boa parte do século XIX, ela mandou de forma absoluta no mundo, tanto que tinha aquela história, né, do império onde o sol nunca se põe, porque ela dominava os 5 continentes, ou seja, tinha colônias nos 5 continentes, dominava todos os mercados, dominava todas as fontes de matéria-prima, de modo que ela não tinha concorrentes. A segunda Revolução Industrial, por sua vez, que vai começar ali por volta de 1850 ou 1860, a segunda metade do século XIX, ela tem como principal característica exatamente a sua expansão. O que eu quero dizer com isso? Mais países vão se dedicar à Revolução Industrial, como por exemplo a França, como por exemplo a própria Rússia, como por exemplo fora da Europa, os Estados Unidos e o Japão. Então digamos que, e aí
o principal de tudo, duas nações que chegam, digamos, atrasadas nesse processo, mas que chegam com muita força, como é o caso dos italianos e principalmente os alemães. Aliás, essa chegada dos alemães na Revolução Industrial, ela vai exatamente ameaçar essa hegemonia que os ingleses gozavam até então. Mais países industrializados, mais concorrência, maiores as necessidades de mercados consumidores, de áreas de fornecimento de matérias-primas e de áreas para se escoar capitais. Nós estamos começando a vivenciar então aquilo que a gente chama de transnacionalização ou multinacionalização das economias. Ou seja, as fronteiras dos estados nacionais elas não são mais suficientes para absorver mercadorias, e principalmente o capital gerado por essa industrialização. E aí, obviamente, que a preferência dessas nações industrializadas vai ser o continente africano e o continente asiático, exatamente continentes que ainda eram, de certa forma, virgens, ou seja, continentes que ainda não haviam sido devidamente explorados por essas grandes potências. Outro aspecto, né, como eu citei anteriormente, é Darwin. Darwin causou um estardalhaço danado na Europa e no mundo quando ele escreve o livro A Origem das Espécies, depois de ter dado uma volta ao mundo, né? Analisando os hotspots, ou seja, aqueles locais de ecossistema muito frágil, e ele desenvolveu toda a teoria da seleção natural, ou seja, organismos mais bem adaptados, mais bem desenvolvidos, deixam seus descendentes, né? Enquanto aqueles menos adaptados, aqueles menos desenvolvidos perecem, desaparecem da face da Terra. É a famosa lei do mais forte. Isso causou um impacto, primeiro, na biologia da época, mas também de uma forma errônea e de uma forma deturpada no campo das humanidades, da antropologia. Por quê? Quando os europeus chegaram na África e na Ásia e encontraram povos assim muito diferentes, né, em termos de cultura, logo começou-se a fazer uma associação errônea da seleção natural de Darwin numa conexão com o estilo de vida atrasado, obviamente dentro de uma posição etnocêntrica, em relação aos europeus. Então, tipo, as leis que regem o mundo natural também regem o mundo da sociedade. Então, da mesma forma que existem animais que são mais desenvolvidos, mais adaptados e dominavam, venciam, eliminavam aqueles indivíduos mais fracos, isso também poderia acontecer também no campo da humanidade, ou seja, havia seres humanos que eram mais desenvolvidos e tinham o direito de dominar aqueles indivíduos menos desenvolvidos. É aí que vem a ideia, né, do darwinismo social, e que foi usado como justificativa sobre a ideia de levar a civilização aos povos atrasados, só que, na verdade, isso vai ser uma justificativa ideológica para a dominação, uma justificativa para esconder os interesses econômicos que os europeus tinham ali naquele continente. Muito bem. Como é que era a África antes da chegada dos europeus? Era dessa forma. Então você veja que já havia sim a presença europeia, só que obviamente uma presença em muito menor escala. Você tem aqui a Inglaterra dominando pontos estratégicos interessantes, né, como o Cabo da Boa Esperança na África do Sul, Gibraltar, né, que é a entrada, né, para o mar Mediterrâneo. Você tem a França e a Espanha dominando aqui o Marrocos. Você tem o Egito dominado pelos turcos e, tanto na costa do Atlântico quanto na costa do Oceano Índico, você tem Portugal, que tinha as colônias de Angola e Moçambique desde o século XVI. Pois bem, o que você tem no interior da África? Nada. Absolutamente nada. Nada? Bom, você pode olhar a África sob outro aspecto. Sobre esse aspecto aqui.
Né? O que são essas várias subdivisões? As tribos. Né? Então, é errônea a ideia de acharmos que a África era um continente inculto, virgem, intocado. Ele pode ser virgem, inculto, intocado pelas mãos da Revolução Industrial, do capitalismo. Mas tinha gente morando, vivendo, que obviamente tinha todo o seu estilo de vida, tinha toda a sua cultura, e que foi, obviamente, envolvida, né, por esse capitalismo. Né? Muito bem. Como é que vai se dar, então, essa dominação europeia? Com a segunda Revolução Industrial e com a concorrência, começa a haver uma verdadeira corrida em direção a esse continente. Tipo, quem chegar primeiro se aposta, é dono, pronto, acabou. Então, para disciplinar essa corrida, os europeus, então, as grandes nações industrializadas da Europa no período, em 1885 realizaram a Conferência de Berlim. Qual era o objetivo da Conferência de Berlim? Como se fôssemos dividir uma pizza, né? Dividir o continente africano entre as nações industrializadas, as potências europeias. Como se a gente jogasse um mapa sobre a mesa, sem essas divisões, riscássemos para lá e para cá e dividíssemos, né, essas colônias entre a gente, né, entre as potências da época. Obviamente, a revelia daquelas tribos, né, daqueles povos que lá viviam. Perceba que há uma diferença, mesmo o mapa estando bastante rabiscado, tipo assim, ou como um mapa não devidamente rabiscado, 3 cartografias para fazer isso, mas isso não tem problema, há uma diferença nítida. Ou seja, os limites tribais não foram respeitados. Fizeram isso. Isso é uma das causas que pode justificar alguns conflitos que existem na África hoje. Essa divisão uniu tribos rivais e separou tribos amigas. Quando os europeus saíram da África, já no processo de descolonização, o que a gente tem? Uma luta entre essas tribos para ver quem que fica com o poder. É óbvio também que é um pouco ingênuo da nossa parte acreditarmos que antes da chegada dos europeus, que isso aqui era o Éden, que não havia conflito, que não havia guerra. Obviamente que conflitos e guerras diferentes dos conflitos atuais que a gente está acostumado a ver. Uma outra coisa que tem que se mostrar nesse mapa é o seguinte: você tem Inglaterra e você tem França, você tem a Bélgica, pegando assim fatias muito, muito grandes, né, desse continente. Os alemães, por sua vez, uma parte muito pequena, né? A Alemanha vai ficar ali com uma região que hoje se chama Camarões. Né? Então, assim, uma região pequena em se comparar, se você comparar com França, com os franceses e com os ingleses. O grande problema é o seguinte: lembra da analogia com a pizza. Você chega para comer a pizza com uma fome muito grande, mas aquelas potências ou aquelas potências que gozavam desse status de potência há mais tempo, elas pegaram, né, as melhores partes dessa pizza, né, deixando para os alemães, que estão famintos, eu não diria migalhas, mas partes bem menores dessa pizza. Daí é o seguinte, e aí você tem que entender que a Alemanha é uma potência em potencial. O que eu quero dizer com isso? Ela
tem a capacidade, ou se apresentava, né, sendo capaz de concorrer diretamente com os ingleses. Mas para isso, obviamente, ela precisa das matérias-primas e dos mercados. Só que a Inglaterra, obviamente, não vai ceder esses mercados para os alemães. Então, na verdade, qual que é o grande problema dessa má divisão desse continente? Isso vai gerar rancores, isso vai gerar um sentimento de descontentamento que vai conduzir a um conflito maior. Então, o que a gente tem que pensar? Na verdade, o imperialismo, como ele se constituiu, como ele foi feito, talvez assim, não contemplando os interesses, né, de todas as nações envolvidas, ele vai ser a semente, né, de uma série de conflitos, ele vai ser a semente de uma série de situações que vão marcar o início do século XX. Quais são as consequências desse evento para a história do mundo a partir de então? Bom, primeiro aspecto, questões humanitárias, questões etnocêntricas, né? O que seriam essas questões etnocêntricas? Exatamente a imposição de um modo de vida europeu para essas comunidades. Como eu falei, sob a ideia deturpada do darwinismo social, qual que era a ideia? Levar a civilização aos povos atrasados. Só que isso não era uma coisa combinada, era uma coisa imposta. Como nas palavras de Jomo Kenyatta, né, um líder tribal do Quênia, ele falava, quando os europeus vieram, nós tínhamos as terras e eles tinham a Bíblia. Então eles nos ensinaram a rezar. E quando nós abrimos os olhos, nós tínhamos a Bíblia e eles tinham as terras. Obviamente que a questão da Bíblia aqui é a religião, é a cultura, é todo um modo de vida ocidental que foi imposto. E obviamente que chega um determinado momento que isso causa uma certa resistência, essa resistência leva ao conflito, e esse conflito levou, em muitos casos, a genocídios no continente africano. A outra questão, não menos importante, mas talvez a maior, a Primeira Guerra Mundial. De novo, lembra daquela coisa da analogia com a pizza. Eu preciso matar a minha fome. Se eu não consigo essas terras, se eu não consigo matar a minha fome por bem, eu vou ter que matar a minha fome por mal. Então é por isso que, diante dessa exclusão parcial dos alemães do processo de partilha da África, como eu disse anteriormente, isso criou certos rancores. E esses rancores vão gerar um clima de paz armada, ou seja, a gente só tem uma saída para resolver isso. Esquece a diplomacia, vamos para a guerra. Esse clima de paz armada também é acompanhado de um clima de formação de alianças, né? Tríplice Entente e Tríplice Aliança Alemanha, Áustria-Hungria e Império Turco Otomano, Tríplice Entente ingleses, franceses e russos, e vai ser exatamente essas alianças que vão dar a Primeira Guerra o seu imediatismo. Quando eu falo imediatismo, é que quando ela começa para valer, e vai dar a ela esse caráter, então, mundial. Não propriamente mundial, mas europeu, mas exatamente essa construção de alianças que vai ditar, né, o início do conflito.
Um breve resumo. Então a gente começou falando que o século XIX ele tem como principal característica a segunda Revolução Industrial, que tem como característica principal a concorrência. Essa concorrência leva a algumas necessidades, mercados, matérias-primas e áreas para se escoar capitais. Percebe-se que o local preferido ou que naquele momento estava disponível para atender essas necessidades era a África e a Ásia. Porém, essa má divisão das colônias, essa má divisão das terras, gerou, digamos, um descontentamento, e esse descontentamento vai culminar em outro evento de grande importância, inaugurando o século XX, que a gente conhece então como Primeira Guerra Mundial. Caríssimos, por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima.